Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão da prova do Enem Azul do ano de 2020 e a questão 92. Ela mostra uma tirinha do Garfield, onde ele está passando, ele se esfrega na perna do dono dele e depois aparece uma cena que ele está todo oriçado, né? Ele está todo arrepiado e ele pensa: eu odeio eletricidade estática. E a pergunta fala: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? E a gente precisa analisar essas alternativas que ele indica. Para a gente poder falar de eletrização estática, a gente precisa antes entender algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa entender são sobre corpos eletrizados. Antes da gente falar de corpos eletrizados, a gente precisa lembrar que em um átomo a gente tem o núcleo, que é composto por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem elétrons orbitando em uma trajetória que a gente denomina eletrosfera. Esses prótons, eles deveriam se repulsar, mas eles não se repelem pelo fato de existirem forças nucleares que mantêm esses prótons unidos. Dessa forma, a gente tem que o átomo ele é composto basicamente desse sistema, um núcleo composto de prótons e elétrons, e os elétrons, eles por não estarem associados a uma força nuclear tão intensa, como por exemplo essas dos prótons, eles são mais facilmente removidos. A partir disso, o que a gente pode ter? A gente tem a denominação de um corpo neutro. O corpo neutro, ele é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então a gente tem um corpo aqui, e eu representei de forma lúdica que ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então ele é denominado um corpo neutro. A partir do momento que a gente modifica o número de elétrons, a gente pode ter um corpo com carga positiva ou um corpo com carga negativa. O corpo com carga positiva vai acontecer quando a gente tem mais prótons do que elétrons, ou seja, a gente retirou um elétron. Nesse caso, a gente vai ter um corpo eletricamente positivo. E se a gente adicionar um elétron a esse corpo, por algum motivo que seja, ele vai ter mais elétrons do que prótons. E então, ele vai ser um corpo eletricamente negativo. A partir disso, o que acontece numa eletrização por atrito? A gente tem trocas de elétrons de um corpo para o outro. Existe uma passagem dos elétrons de um corpo para o outro. E o que acontece no Garfield é exatamente isso. Quando ele está se esfregando, existem alguns elétrons que estão passando do corpo dele para o corpo da pessoa, ou vice-versa. A gente não sabe exatamente como se dá esse processo. O que a gente sabe ao final desse processo é que a carga da calça do dono dele vai ter um sinal e o pelo do Garfield vai ter uma carga de sinal completamente diferente, porque elétrons foram doados de um corpo para o outro. Então, a gente não precisa saber exatamente quem fica positivo ou quem fica negativo. O que a gente precisa saber é que existe essa movimentação de elétrons. Analisando as alternativas, a gente vai ter: letra A, troca de átomos entre a calça e o pelo dos gatos. Gente, não pode estar passando carbono de um corpo para o outro, senão a gente está modificando as substâncias. Então, isso não ocorre. Letra A está incorreta. Letra B, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Gente, não pode acontecer uma diminuição do número de prótons porque os prótons estão no núcleo. A gente precisaria de muita energia suficiente, por exemplo, para gerar uma bomba atômica, para a gente poder retirar esses prótons. Então, numa eletrização por atrito, isso não acontece. Letra B está incorreta. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Criação como? Essa alternativa ela não tem sentido para a gente, fisicamente falando, então a gente pode já cortar ela de vez. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Sim, essa alternativa está correta. É isso mesmo que acontece na eletrização por atrito, visto que a gente já conversou. Então, esse é o gabarito. A letra E, ela fala repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Repulsão entre as partículas elétricas não é mais ou menos isso que acontece, porque o que acontece é troca de elétrons e não repulsão exatamente. Para existir repulsão, esses corpos precisariam ter a mesma carga. E o que a gente falou é que eles têm cargas diferentes. Pelo fato deles terem cargas diferentes, vai existir uma atração.
entre a perna da pessoa e o Garfield. Mas isso também não justificaria o fato dele estar todo oriçado. Então, letra E também está incorreta. Vou ficando por aqui. Desejo a todos ótimos estudos e até mais.